Vocês lembram do vídeo que eu gravei que tava com um fundo branco é, atrás? É, o fundo branco atrás, claro, né? Pois é, eu, eu gostei muito eu queria muito utilizar de novo aquela, que era uma parede branca, aquela parede branca com o meu fundo, quero ficar utilizando nos meus vídeos, né? Que foi a que eu mais gostei até agora, assim. E só que acontece que tem umas madeiras lá, tem umas coisas lá, e é por isso que ultimamente eu não tenho gravado na frente dessa parede branca, né? Aí então, por hora, pelo menos até tirarem essas coisas que tá, porque é uma parede bem aqui do lado aqui, é uma parede que tá aqui do lado. Aí tem umas coisas, e até tirar essas coisas eu acho que vamos ficar com esse. Enfim, e também teve outro vídeo que era uma parede meia rosa, né? Os últimos vídeos tem sido. Aí vou ver aí aqui ficar melhor. Vamos ver se eu vou ficar com nessa parede, na frente dessa parede rosa, ou aqui onde foram, né? Onde eu comecei gravando aqui, né? E tudo, os primeiros vídeos. Vou ver qual, né? Assim, a gente fica, né? Até tirar essas coisas para mim usar essa parede branca como fundo, porque é ela que eu quero utilizar. Enfim, isso aqui foi só para dar esse aviso, né? Tem outro aviso também. No último vídeo, eu disse que eu estava querendo trazer esse final de semana vídeo de perguntas e respostas. É, eu coloquei esse aviso lá também nos meus stories no Instagram. Só que acontece que ninguém mandou nenhuma pergunta. Então, não, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo de perguntas e respostas porque ninguém mandou. Mas assim, eu ainda pretendo trazer esse vídeo um dia. Então, aí fica disponibilizado. E aproveitando também, pessoal, me desculpa não começar diretamente logo no vídeo, no mais importante que é na palavra, tá? Mas são alguns avisos que eu acho que seria importante dar aqui. Outra coisa também que eu andei pensando é, é que eu não. Assim, eu acho que eu mal peço, né? As coisas que o pessoal diz, né? Comentar, compartilhar, né? Mas compartilhe esses vídeos, né, que eu tenho postado para que, porque como eu disse, né, em outros vídeos, o intuito desse canal é levar a palavra de Deus para todo mundo. Então, compartilhe, né, os vídeos. Comentem também alguma coisa, né? Comentem algo que vocês estão achando e tudo. É, também, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram ver, algum assunto específico, deixa aqui também, falem pra mim, que aí eu vou ver se dá pra trazer sobre algum assunto específico e tudo. E o vídeo de perguntas e respostas ainda continua de pé. Eu só preciso ter um bom número de perguntas para poder trazer esse vídeo. E, e é isso. Até lá. Bom, os avisos são esses aí. Agora vamos para a palavra. Bom, a, eu passagem de hoje é Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. Diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem aqui, o contexto dela esse questionamento dos discípulos se referindo a um rapaz, a um menino que era um lunático, que estava endemoniado, e só que Jesus, ele e três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam eles não estavam perto dos outros discípulos na hora. Eles tinham ido para um monte onde aconteceu a transfiguração de Jesus. A gente vai ver isso no início do capítulo 17.
e os discípulos e os demais discípulos não foram. Então, aí essa passagem nessa passagem aqui um homem tem um filho que tem um demônio, um filho que é lunático e levam para os discípulos se expulsarem. Só que os discípulos não conseguem. E aí, quando Jesus retorna do monte, o homem leva o menino, o seu filho, até Jesus e Jesus expulsa o demônio. Mas os discípulos questionam por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio. E aí Jesus logo vai dizer, por causa da incredulidade deles. E aí Jesus mostra como quão importante é termos fé. A fé é tão importante que Jesus deixa bem claro que se tivermos fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. Ou seja, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé bem pequenininha, seremos capazes de realizar grandes coisas. Só que o motivo de muitas vezes a gente não, quer dizer, a gente muitas vezes não consegue realizar milagres, mas não é porque Deus ou o tempo tenha mudado, não. Lá em Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na verdade, o que mudou, na verdade, foram as pessoas, os servos dele. Hoje não se busca mais ao Senhor como antes. Hoje temos nós priorizado muitas outras coisas, ao invés de priorizar a Deus. E como consequência, uma das consequências pelo menos, é a fé fraca. A fé foi se enfraquecendo. Mas aí nós, nós percebemos o quão é pequena a nossa fé quando a gente vê que Jesus falou, né? Que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer para um monte passar de um canto para outro, ele iria passar. Uma, ou seja, uma pequena fé, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de realizar grandes coisas. Só que se a gente não consegue realizar nem o mínimo, digamos assim, então é porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Chega a parecer quase como se nem tivéssemos fé nenhuma. Só para nós termos a ideia do quão pequena, do quão assim, do quão é imperceptível a nossa fé. A gente percebe por conta disso. E nos versículos, no versículo 17, é, olha o que Jesus fala. Depois que Jesus retorna do monte, que o homem pede para Jesus expulsar o demônio, e o homem explica que os discípulos não conseguiram. Olha o que Jesus fala. No versículo 17. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Ou seja, Jesus se indignou. Jesus ficou, digamos assim, como homem, né? Claro, falando dele como homem, ele ficou assim admirado, pasmado, por causa da incredulidade. Ou seja, há muitas coisas na nossa vida deixam de acontecer por conta da falta de fé da gente. Muitas coisas. Não estou querendo dizer que se tivermos uma fé bem grande, os problemas vão desaparecer. Não, os problemas vão continuar surgindo, independentemente se tivermos fé ou não. Só que o fato de termos fé e de não termos fé é o que vai fazer toda a diferença na, nos resultados dos problemas que aparecem. Quando os problemas surgirem, se nós vamos se deixar levar pela preocupação, se vamos conseguir resolver eles ou não, se vamos ficar tranquilos ou se vamos ficar apavorados, os resultados, a forma como vamos reagir mediante aos problemas, é isso aí é o que vai mudar dependendo se nós temos fé ou não. Mas assim, os problemas vão continuar surgindo. É o resultado que vai mudar, que vai ser diferente, dependendo se nós temos fé ou não.
a Bíblia fala que Jesus estava em um certo lugar, porque assim, durante o ministério de Jesus, ele realizou muitos e muitos milagres, muitos mesmo. Mas teve um determinado lugar que Jesus foi que a Bíblia fala que Jesus não fez nenhum milagre ou não fez mais milagres ou tipo assim, ou ele não fez nenhum milagre ou até milagre ele realizou, mas foi muito pouco por conta da incredulidade do, das pessoas que estavam nesse lugar. Ou seja, então diz que a fé move montanhas, né? Pois é, a falta de fé não move montanhas, então. A fé abre mares, a falta de fé não abre os mares. O mar vermelho se abriu por conta da fé de Moisés. Davi venceu Golias por conta da fé de Davi. Golias era um homem, era um guerreiro de cerca de uns 3 metros de altura, só que maior do que a estatura de Golias era a fé de Davi. E aí Golias foi derrotado. Davi venceu Golias. Davi, em estatura, Davi era muito menor do que Golias, mas se tratando de fé, só que a fé de Davi é, era muito maior do que a estatura de Golias. A fé de Noé salvou ele e sua família do dilúvio, fez com que Noé construísse a arca e entrasse na arca. Hebreus capítulo 11 vai falar somente sobre a fé e vai mostrar exemplos de fé tirados da Bíblia, exemplos que nos inspiram, exemplos que nos motivam, que nos ajudam a nós termos fé. E como eu faço para ter fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É essa palavra ela serve para termos fé e alimentar a nossa fé. Se a gente não, ai, ai. Se temos falta de fé, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ajude na questão da falta de fé. E se temos fé, vamos continuar alimentando para fortalecer cada vez mais ela. Então, a mensagem de hoje se refere a justamente isso, a termos fé. Que Deus abençoe vocês.